Nosso objeto de estudo aqui serão os polígonos. Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. Esses polígonos, eles podem ser polígonos convexos e polígonos não convexos. Polígonos convexos são polígonos que qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior está totalmente contido, está totalmente dentro deste polígono. Olha só, escolhendo aleatório aqui um desses polígonos, vou pegar o polígono de baixo aqui, o triângulo, um polígono de 3 lados. Qualquer segmento de reta que eu fizer aqui dentro deste polígono, observem que o segmento de reta estará totalmente dentro dele, tá? Segmento de reta, outro segmento de reta com as origens desse segmento, com as extremidades deste segmento de reta dentro dele. Observa que em hora nenhuma esse segmento de reta ultrapassa os lados deste polígono. Agora, escolhendo um outro polígono qualquer, observem esse polígono cinza. Se eu traçar um segmento de reta nesta direção, observem que as extremidades deste segmento de reta estão dentro do polígono, mas eu tenho partes deste segmento de reta que ultrapassaram o interior dele, saíram para fora, está no exterior deste polígono. Então, esse polígono é um polígono não convexo. Da mesma forma que o azul claro aqui também é um polígono não convexo. Observem que uma característica também do polígono não convexo é quando o vértice desse polígono está voltado para o interior deste polígono, tá? Um dos vértices aqui. Também esse aqui é um polígono não convexo. Todos os outros são polígonos convexos. Bom, galera, polígonos regulares. Os polígonos regulares são os polígonos que nós trabalharemos aqui na nossa matéria. Os polígonos regulares são os polígonos que, além deles serem convexos, eles possuem os lados e os ângulos congruentes, os lados e os ângulos iguais. Elementos de um polígono. Bom, os polígonos, eles são formados por vértices. Quem que são os vértices? O vértice é o encontro dos lados, tá? O encontro dos segmentos aqui que formam os lados. Olha, o vértice 1, vértice 2, poderia chamar de vértice A, vértice B, vértice C, tá? O encontro dos lados. Além disso, eu tenho os ângulos. Quem são os ângulos? É a região, o ângulo interno, né? Além os ângulos, eles têm ângulo interno e ângulos externos. Quem são os ângulos internos? É a região aqui de dentro, né? Formada por dois lados adjacentes, né? Dois lados, um está do lado do outro. Então, eu tenho esse ângulo interno, eu tenho este ângulo interno, que inclusive será objeto de estudo nosso. Esse ângulo interno, também esse ângulo interno e assim por diante, beleza? Bom, ângulo interno, se eu tenho um ângulo interno, eu também tenho um ângulo externo. Quem é o ângulo externo? É o suplemento deste ângulo. Quando eu somar o ângulo interno mais o ângulo externo, tem que dar 180. Como que eu faço para descobrir quem é o ângulo externo, professor? Basta fazer o prolongamento de um dos lados, né? O suplemento deste ângulo, o suplemento do ângulo interno, é o ângulo externo, beleza? Além disso, eu tenho as diagonais. Quem são as diagonais? São linhas que eu traço no interior deste polígono, saindo de um vértice a todos os outros vértices não adjacentes, tá? Passando no interior deste vértice, no interior deste polígono, não sai uma reta legal, então vou desmanchá-la. Então, olha só, são linhas
que saem de um vértice a todos os outros vértices não adjacentes, tá? Não adjacentes. Beleza. Bom, pessoal, primeira coisa que nós estudaremos aqui na nossa lista de exercício é a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Como que eu faço para descobrir a soma desses ângulos internos? A soma dos ângulos internos de um polígono ela é dada pelo número de lados menos 2, número de lados menos 2, tá? O n significa número de lados, vezes 180. Então, toda vez que eu quiser calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, se eu tiver o número de lados, eu encontro a soma desses ângulos internos, beleza? Vamos para a prática ver como que eu uso essa formulazinha no exercício. Olha só, questão 1. Calcule a soma dos ângulos internos de um polígono. De 14 lados. Ele me deu o número de lados deste polígono. Se ele me deu o número de lados deste polígono, basta substituir pelo número de lados, pelo n, né? A soma dos ângulos internos será igual a 14 menos 2. Quando eu faço 14 menos 2 foi igual a 12, e 12 vezes 180. Resolvo primeiro aqui a minha multiplicação, 12 vezes 180, logo a soma de todos os ângulos internos deste polígono é igual a 2.160. Ah, professor, e se eu quisesse saber quanto vale cada ângulo interno deste polígono? Bastava dividir 2.160 por 14. Beleza? Vamos lá para um outro exercício que vai auxiliá-los aí na nossa lista de exercício. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um polígono é 3.240, quantos lados tem esse polígono? Poxa, agora ele não me deu o número de lados. Inclusive, ele quer saber quantos lados tem esse polígono. Mas ele me deu a soma dos ângulos, ele me deu o total dos ângulos internos somados, né? Então, eu vou usar a formulazinha de soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Olha só, a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Quem que é a soma dos ângulos internos? Ele me deu 3.240, que é igual ao número de lados, menos 2 vezes 180. Eu não tenho o número de lados, deixa o n aqui, vai ser a minha variável em questão, né? Então, olha só, calculando isso daqui, eu dividi os dois lados por 180. Quando eu dividi esse lado aqui por 180, 180 dividido por 180 vai ser 1. Então, sobrou só o n menos 2. E 3.240 dividido por 180. 3.240 dividido por 180 foi igual a 18. 18 é igual a n menos 2, ao número de lados menos 2. Adicionei 2 desse lado, adicionei 2 desse lado. Então, n menos 2 mais 2. Vou até colocar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Mais 2. E adicionei mais 2 também do outro lado. Beleza? Quando eu adiciono mais 2 aqui, é justamente para isolar o n, para isolar a variável, né? 18 mais 2 é igual a 20, eu só inverti os lados aqui, tá? Então, n é igual a 20, ou 20 é igual a n, tanto faz. Inclusive, esse polígono ele tem um nome, é o icoságono, um polígono de 20 lados. O nome dos polígonos até 20 lados está no nosso material de estudo. No mais, divirtam-se com a lista aí, anotem as dúvidas de vocês. Um grande abraço a todos aí e nós vamos nos divertindo aí com essa lista, beleza? Grande abraço, até mais.